está em constante evolução. Um grande fluxo de dados é transmitido diariamente e temos a necessidade de estar conectados em todos os lugares. Através da tecnologia, levamos informações além das fronteiras até novos horizontes, transformando a maneira de nos comunicar e conectar pessoas e negócios. A internet que você confia, a melhor operadora. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11.000 atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Alô, amigos! Muito boa tarde! Para você que está sintonizado com a gente, estamos aqui no Parque Olímpico da Barra para mais um grande jogo da Taça Rio do Campeonato Carioquinha no Sub-7. Eu sou o Cadu Macri, ao meu lado, Matheus Domiciano para os comentários e Thiago Silva no campo de jogo. A Luana Trindade, você vai vendo aí meninos de Vasco da Gama e do Real News, partida que é válida pela terceira rodada dessa Taça Rio na categoria Sub-7. Você vai acompanhar absolutamente tudo com a gente. Jogo importantíssimo para o Vasco e também para o Real News, as duas equipes que estão no grupo A da competição. Daqui a pouquinho a Luana Trindade tem um detalhe, uma informação, também os nossos comentaristas para análise dos times dentro dos grupos e a gente vai trazendo tudo para vocês. Aí o cumprimento de cada jogador no campo de jogo. A Luana Trindade está no campo para trazer informações do Vasco e do Real News, jogo da terceira rodada do Grupo A. Tudo bem, Luana? Grande abraço, boa tarde. Oi, Cadu, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Facebook do Campeonato Carioquinha. Terminou agora há pouco Atlético, Carioca e Botafogo. Atlético garantido aí nas quartas de final, venceu hoje por 7-1, é o primeiro colocado ali do grupo, enfim, vai jogar contra o América na próxima partida. E agora falando de Vasco e Real News, o Vasco vem de duas vitórias, Cadu, venceu na primeira rodada o Volta Redonda por 5-0 e na segunda o América por 1-0. Vasco também garantido nas quartas de final, é o primeiro colocado no grupo C. Já o Real News empatou na primeira partida com Volta Redonda em 2-2 e perdeu para o América no último jogo por 2-0. Então o Real News vai ter que lutar muito aqui contra o Vasco da Gama para conseguir se classificar para as quartas de final, já que são dois times de cada grupo que avançam. Ainda, na verdade, nem sei se o Real consegue com esse empate e uma derrota na competição. Já já te chamo de volta com entrevistas com as nossas figurinhas do futebol carioca, com os treinadores, enfim. Espero que todo mundo curta a nossa transmissão e compartilhe, que é o principal, né, Cadu? A gente pede sempre para que outras pessoas também possam assistir aqui com a gente. É com você. Tá certo, Luana Trindade no campo de jogo, trazendo detalhes e informações e detalhes no campo de jogo. À direita, o Vasco bate bola, faz seu trabalho de aquecimento. À esquerda, quem faz isso é o time do Real News. Na tela, as escalações dos times na categoria Sub-7. No gol, goleiro do Vasco, 1, Enzo Giritana, 2, Fernando de Azevedo, 3, Caleb, 5, Matheus, meia dúzia, Davi Paulo, 7, Henri, 8, Luiz dos Santos, 9, Enzo, o Enzo Gomes, ou então Enzo Matarazzo, 10, Enzo Lima. O time é o do técnico Thiago Ribeiro, é o Gigante da Colina, é o Vascão da Gama de São Januário. Do outro lado, o Real News, time do técnico Fábio Gomes, 22, goleiro Pedro, 3, Daniel Luquez, 10, Pedro Isaac, 11, Lucas Leonardo, 5, Cristiano, 7, Antônio Pedro, 14, André Míssil, meia dúzia, Carlinhos, 16, Cauã. Essa equipe do Fábio Gomes, treinador do time do Real News, que quer aprontar para cima do Vascão da Gama. Trio de arbitragem definido e conhecido, a gente vai colocar na tela também para vocês que estão acompanhando a gente. Arbitragem com Alessandro Nunes, Juan Mota, o auxiliar 1,
Reginaldo Abreu, o auxiliar de número 2, para esse importante duelo. Olhando pelos times dentro da competição, né, Matheus Domiciano? O Vasco ganhou seus 2 jogos contra o Real News, que ainda não ganhou ninguém. Dá para colocar um amplo favoritismo para o Vasco da Gama, que tem na dupla dos Enzos a sua grande chance de gols. Enzo Gomes e Enzo Lima. Tudo bem, Matheus? Grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Cadu, boa tarde, Thiago, boa tarde, Luana, boa tarde a todos. Realmente, como você falou, o Vasco tem uma equipe muito qualificada, principalmente no seu lado ofensivo, com Enzo Lima, no seu número 10, um grande jogador. Portanto, na minha opinião, o Vasco é sim o favorito, mas Real News vem para surpreender a equipe do Vasco, Cadu. Tá aí, portanto, o nosso comentarista Matheus Domiciano na análise do que é possível acontecer no jogo. Eu vou primeiro no campo de jogo com a Luana Trindade, para depois saber a opinião do nosso outro comentarista, o Thiago Silva. Vai daí de baixo, Luana. Cadu, eu ia entrevistar exatamente o Enzo Lima, que o Matheus falou, mas aí ele falou, tia, todo dia não quer, né? Ou seja, eu falei, então beleza, gostei da sua atitude, porque ele falou assim, chama outro. Falei, gostei, tá dando oportunidade para outras crianças falarem. Aí ele só fez assim, ó. Joinha. Ou seja, personalidade esse menino. Mas tá o Enzo aqui também, é o outro Enzo Gomes e o Andrezinho. Boa tarde para vocês. Expectativa para essa partida de hoje, o Real News que precisa de uma vitória, ainda não venceu na competição, né? A gente precisa de muito jogo, muita força e ganhar com vontade. Qual o segredo para ganhar do Vasco hoje? Já descobriram isso? O tio falou alguma coisa? Sim, ter força de vontade e chutar pro gol. Gostei, força de vontade e chutar bastante pro gol. E você, Enzo, o que você pode falar pra tia? O Vasco que já tá super bem e já tá garantido nas quartas de final, né? A gente está fazendo uma boa fase, jogando bem, jogando com raça. A gente pode chegar até o final do campeonato, que a gente vai jogar com raça, que a gente pode passar. Show de bola, vamos dar aquele abraço bonito aqui? Isso aí, bom jogo pra vocês. Cadu Macri. Valeu, Luana Trindade no campo de jogo, ouvindo o André, jogador do Real News, camisa 14, capitão do time. Do outro lado, o Enzo Gomes, camiseta 9. Os dois times, né, até os próprios meninos já sabem que a situação tá encaminhada pro Vasco ter todo sucesso. Já o Real News vai aparecer aí como um azarão, uma zebra para tentar surpreender. E será que o Vasco entra naquela de, já vamos ganhar a qualquer momento? E pode ser aí que pinte a chance do Real News? De repente pode ser isso? Tudo bem, Thiago? Grande abraço. Mais uma vez, boa tarde. Muito boa tarde, Cadu Macri, Matheus, Luana, amigos ligados na transmissão. E vai ser um jogão, cara. Vai ser um jogo muito bom, um jogo bem movimentado. A equipe do Vasco escalada, né, pelo treinador. E grande destaque para os dois Enzos, né? Tem dois Enzos talentosíssimos da equipe do Vasco da Gama, correm pra caramba, tem habilidade nos pés e vão dar trabalho aos defensores da equipe do Real News. Real News, que é comandado pelo técnico Fábio Gomes. Os jogadores chegaram meio em cima da hora ali, porque eles acabaram de levantar uma taça, rapaz. Eles foram campeões do Rio Futsal, foi no Madureira, venceram o Marão por 4-3 por lá, e os jogadores estão animados depois de levantar esse título. Vai ser jogão, hein? Então já vem com a alegria de ter ganho um título no futsal. Hoje mesmo, mais cedo, num outro local, vieram correndo aí, rapidamente pegaram as pistas para chegarem aqui no Parque Olímpico da Barra. Pelo menos no clima de vitória eles vieram. Agora é um outro adversário, é um outro terreno, é um outro tipo de jogo. Futsal e futset, né? O campo de futebol de society, que é o campo com a grama sintética, mas o embalo da vitória é bom para o time do Real News, que pode ainda chegar à classificação. Depende ainda de alguns outros resultados, vai ficar atento aos outros jogos, como por exemplo a vitória do América por 3-0 contra o Volta Redonda, já deixa o Real News numa situação complicada. O América vai classificar com o Vasco, mas o Real News quer se despedir bem desse torneio. Eu quero inclusive fazer um anúncio, uma lembrança. Amanhã, 9 da manhã, em Itaguaí, a bola rola para a final da Taça Rio. Duelo entre Vasco e Fluminense na categoria Sub-10 do Campeonato Carioquinha. Se for o Vasco vencedor da Taça Rio, ele se sagra o campeão carioca, o campeão do Carioquinha, porque já ganhou a Taça Guanabara. Se o Fluminense vencer, então Fluminense e Vasco jogam no outro domingo, aí sim, para decidirem o Campeonato Estadual. Então amanhã para o Vasco, além da decisão da Taça Rio, é a decisão do Campeonato Carioca, em cima a primeira parte. Para o Fluminense é ganhar a Taça Rio, para no outro domingo decidir o Campeonato Estadual com o Vasco da Gama na categoria Sub-10, 9 da manhã, amanhã em Itaguaí. A bola vai rolar, é o News no chute de longa distância, já coloca o Enzo para fazer a defesa, é o News veio com tudo, já fazendo uma primeira finalização, e o contragolpe já é vascaíno, quem se movimenta pelo lado esquerdo é o Davi, tentou o passe,
no meio do caminho, interceptado. Outro chutaço. A bola vai ficando tranquila, dessa vez com o Enzo. Já chegou trabalhando. Eles vieram no embalo do futsal, hein, ô Thiago? Chegou com vontade, rapaz. Chegou com velocidade, chegou atacando bastante, chutando no gol do goleiro Enzo, goleiro da equipe do Vasco da Gama. É um chutaço de fora da área, lá do meio campo, no primeiro tocar de bola. Boa jogada do Real News. Tentativa de drible era do Carlinhos. Foi desarmado. Bola volta ainda com o Vasco. Já movimentou com o Davi. Se livrou do primeiro, adiantou demais. A bola vai saindo pela linha de lado em arremesso manual para o Vascão da Gama cobrar. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Bola que vai ficando com o Vasco ainda, mas acaba escapulindo e saindo pela linha de lado. O News bota no chão e vai pro jogo. Tentativa de lançamento era na movimentação do Pedro Isaac. Chegou pela canhota, olha o chute, Enzo! Voou no canto direito para fazer a defesa, evitando o que poderia ser o primeiro do Real News. E primeiro minuto do time do Real News. Olha o chutaço que vem de fora. Enzo tá atento e já fez 2 defesas em menos de 1 minuto e meio, hein, Matheus? Perfeito, Cadu. O goleiro do Vasco, que é um grande goleiro, o Enzo, posiciona muito bem, tem reflexo, um goleiro completo. Bela intervenção para evitar o primeiro. A bola vai ficando ainda com o Vasco na tentativa de sair para o jogo do André. Acabou tomando a falta. Eu vi. A arbitragem também paralisou e marcou. É bola que favorece ao time do Real News. E aí já uma comitiva de jogadores pedindo ao treinador, o Fábio Gomes, para poder bater a falta. E não há dúvida, né? O André tentava ali a jogada, camiseta 14, capitão do time, falou há pouco com a Luana Trindade. A arbitragem marcou a falta, é pro Real News. 3 jogadores ali se posicionando na barreira. É o Vasco tendo aí, pela primeira vez nessa Taça Rio, um adversário que está o atacando desde o início do jogo. O News vem no embalo do jogo. Para a cobrança do Pedro Isaac. No pé direito, uma bomba! A bola subiu, passou perto do travessão e foi embora. 3 chutes, 2 minutos. O Real News tá de fato vindo num bom momento, hein, Thiago? É, o Pedro Isaac chutou forte agora. Essa bola levou perigo ao gol da equipe vascaína, passou por cima do gol. E o time do Real News está dando as cartas no jogo nesse início de primeiro tempo, 2 minutinhos. O Vasco ainda não chegou no campo de ataque. E tem um outro fator, né, Matheus, que pode ser até um diferencial nesse jogo. O time do Real News não tem jogadores no banco de reservas, tá calor no Rio de Janeiro e eles estão se dedicando nesse início de jogo, estão gastando todo o gás. Então, se não fizerem um gol agora, podem se complicar. Eles estão apostando tudo nesse início, hein, Matheus? É uma observação muito boa, Cadu, e aí tem que ter o equilíbrio. O Real News tem que saber que o jogo vai ter 2 tempos de 20 minutos, portanto, não adianta ir com todo o ímpeto no começo e cansar. Mas é a estratégia adotada pelo Fábio Gomes, vamos ver o que vai acontecer. Vamos agora observar. Se pintar um gol, ou de repente 2, pode até valer a pena. Se não conseguir fazer um gol, o Vasco parece que vai ter aí uma condição física melhor para aguentar o jogo, não só pelo fato de não estar atacando tanto nesse início, como tem várias opções no banco de reservas, praticamente um time inteiro, ao contrário do Real News, que não tem um jogadorzinho sequer no banco. Nenhum jogador no banco da equipe do Real News pode ser um diferencial. 3,5 de bola rolando, você está curtindo o Campeonato Carioquinha. É a Taça Rio, através do Facebook do Campeonato Carioquinha. A falta é pro Vasco. Sempre ele tá com o cabelo descolorido, ele tá com toda a sua pompa de camisa 10 do Vasco, é o Enzo Lima. É falta descaída pro lado direito, são 3 jogadores na barreira. A arbitragem tá ali indicando o que pode ser feito com a mão ou não. Na verdade, são 4 na barreira do time do Real News. Lá vai Enzo Lima, no pé direito, bateu, corta a zaga! Bem posicionado apareceu o Cristiano e corajoso. A bola que vinha na direção do gol, ele colocou a cabeça e não quis saber, ó. Reveja, ele ficou ali atrás da barreira, né? Um segundo barreira. E aí colocou a cabeça na bola. É um jogador com um arrojo, hein, Thiago? É o Cristiano, corte providencial e o time do Vasco conseguiu um escanteio pelo lado direito. Lá vem Enzo Lima na cobrança, a bola tá viva! Gol! Do Vasco! É do Vascão da Gama, galera. Henrique, camisa 7. O que é o futebol? Um time massacrou o outro, finalizou várias vezes. E o Vasco, na sua primeira chegada, na cobrança de escanteio, Henrique, camisa 7, aproveitou o cruzamento e de cabeça de Cuca legal, colocou no fundo do gol do goleiro Pedro, que nada pôde fazer. O Vasco abre o placar com menos de 5 minutos de bola rolando na primeira etapa dele. Do camiseta 7, Henrique. Agora, Vasco 1, Real News 0. É, Matheus Domiciano. Quem não faz, leva. E o Real News está sentindo na pele.
Exatamente, Cadu. Quem não faz leve, a equipe do Vasco é uma equipe muito competente. Chegou uma vez e botou a bola pro fundo do gol, num escanteio bem cobrado pelo Enzo Lima. O Henry estava lá para completar 1-0 Vascão. 1-0 Vascão, né? A situação assim, aquela sensação, eu ataco, eu chuto, eu tento e a minha bola não entra. A primeira que vem, entra, Thiago. Detalhe bom, analisado pelo nosso queridíssimo Matheus. A precisão. Olha o Vasco chegando no escanteio, é gol! Gol do Vasco! É do Vascão da Gama, galera. De novo ele, Henry, camisa 7. Parece replay, escanteio pela direita, passa por todo mundo. Henry aproveitou e dentro da pequena área, dessa vez de joelho esquerdo, colocou pro fundo do gol. O Vasco chega de novo, Henry chega de novo e de pé esquerdo coloca no fundo do gol. Vasco da Gama 2, Real News 0, com 6 minutos de bola rolando, depois de 2 escanteios cobrados pelo Enzo Lima. 2-0 Vascão. Já dá pra comentar o primeiro e o segundo numa coisa só, hein, Thiago? Parece replay. O Enzo cobrou o escanteio com maestria, com muita precisão mesmo, e o Henry é um casal bom, hein? Henry e Enzo fazendo a diferença nesse início de jogo, fazendo 2 gols essa dobradinha da equipe do Vasco da Gama. Que dobradinha, que dupla, Matheus Domiciano. E Cadu, a equipe do Real News não pode deixar 2 cruzamentos passarem pela sua área de forma igual. O Vasco abriu o placar no escanteio do Enzo Lima e fez o segundo gol no escanteio exatamente igual. O Henry, de forma livre, completou para a rede. A equipe do Real News não pode deixar isso acontecer. Agora piscou, já tá perdendo pelo placar de 2-0. Olha o cruzamento no primeiro poste, a bola passa por todo mundo. Ainda é do Real News, tentando seu drible. Corta a zaga vascaína e o contra-ataque tá puxado. Pela direita, se chegar antes da bola sair era um perigo. Sorte do Real News que não foi possível. Ela se perdeu pela linha de lado. Luana Trindade e o clima embaixo depois desses 2 gols rapidíssimos. O que tem a dizer o técnico Fábio Gomes? Como é que você tá percebendo a movimentação dele aí embaixo? Cadu, ele tá observando bastante. Acho que já sabia disso por conta até do que você... Vai o terceiro gol aí, será? Não. Até por conta do que você falou, né? Que ele não tem nenhum atleta no banco. O último, na verdade, ele ia começar a partida apenas com 7 na linha. Mas aí o Antônio Pedro, camisa 7, chegou e deu tempo de completar o time. E ele estava me dizendo que ele tem 5 atletas machucados. Então, acho que ele já está sabendo que não vai conseguir passar para a próxima fase, né? Tá bastante até preocupado com os atletas machucados, conversou comigo, enfim. Olha o Vasco chegando, pode pintar! De pé canhoto, a bola foi embora. O Real News apostou naquela abordagem meio kamikaze nos primeiros 3, 4 minutos. Não fez gol, tomou 2 e agora o Vasco tá criando uma oportunidade atrás da outra, hein, Thiago? O Vasco tá mostrando a sua grandeza no campo de jogo, né? Começou meio tonteado, mas já se arrumou no campo de jogo e eles se espaçam, né? Eles dão aquele espaço para poder receber a bola em boas condições para poder finalizar no gol do goleirão do Real News. Outro chute que vem de fora é escanteio. Pedro deu de soco. O Matheus Domiciano, eu já vi esse filme 2 vezes, né? É como se fosse o De Volta para o Futuro 1, De Volta para o Futuro 2 e agora pode ser o 3, a missão, hein? Olha aí, Enzo Lima, cobrou, pé direito. Aí foram naquele lugar ali onde a bola estava passando toda hora os zagueiros da equipe do Real News para evitar um perigo maior. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Daqui a pouquinho você acompanha com a gente a transmissão de Flamengo e Maran. Flamengo e Maran, daqui a pouco com o relato do Marcelo Pires. Humberto Fernandes está nessa, Luana Trindade também, todo o nosso time. São 9 minutos de bola rolando para a primeira etapa. O Vasco tem falta, quem vai para a bola é o Fernando. Enzo Lima já pediu, já olhou ali para o técnico e o técnico falou, agora você vai lá na área, vai lá dentro, vai lá dentro. É o Fernando para a bola. 9 de bola rolando. O Fernando pode cobrar direta ou pode tentar um passe. São 3 jogadores do Real News na barreira. Se o Enzo Lima se posicionasse um pouco mais atrás, receberia a bola livre. Há um clarão por ali. Aí você vai vendo aí o nosso show de imagens, as nossas câmeras passeando pelo campo. Aí o Fernando tá de olho a ver qual a instrução que ele vai receber para a cobrança da falta. No pé direito, bateu direto, a bola passa! À esquerda da meta do goleiro Pedro do Real News. E o Vasco tá com tamanha confiança, né, Matheus? Tá chutando da linha de lado, tá chutando do campo de defesa. Tem espaço, chuta no gol, né, Matheus? Exatamente, Cadu. Agora, uma bela cobrança de falta no lance que a falta era mais provável que fosse cruzada na área. O jogador do Vasco arriscou e levou perigo pro goleiro Pedro. Cadu? Sim.
Já teve mudança no Vasco, entrou o camisa 4, Guilherme, e saiu o 3, Caleb. E agora entrou também o 9, saiu o 9 e entrou o 16. 16 é o Paulo Henrique e o 9 é o Enzo Gomes. Então, aproveitando, né, que pode fazer substituições, tem peças no banco para isso. O Thiago Ribeiro já faz 2 trocas aí com 10 minutos. Metade do primeiro tempo, vai colocando aí outros atletas, até para eles também terem aí o gostinho de participarem do jogo, entrarem, pegarem na bola, tentarem fazer seu golzinho. Então pintaram Guilherme e também o Paulo Henrique na equipe do Vasco da Gama. Esse jogo é da 3ª rodada, Grupo A da Taça Rio. Sub-7, o Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara. Olha o chute que vem de fora, pega o goleiro. Pedro, bem posicionado, pegou em 2 tempos. Cadu, sim. Só aproveitar e vou passar aqui rápido o banco do Vasco, porque ele já tá mudando realmente todo mundo. Banco do Vasco tem o Arthur Carvalho, né? O Leonardo Guimarães, o Guilherme Oliveira, o Kaique Soares, o Davi Zapata e o Luiz de Pietro. Só que agora entrou também o camisa, já vou confirmar aqui pra você, quem entrou e quem saiu, porque eu acho que entrou o camisa 11 Leonardo. Só vou confirmar e vou falar aqui pra você. Tá certo, a Albana Trindade no campo de jogo, daqui a pouquinho também trazendo a participação da turma via Facebook. Galera participando, mandando seu recado. De onde você tá curtindo a gente? É do Rio de Janeiro? Qual bairro? É de outro estado? Qual a cidade? Participe com a gente. É de outro país? Qual país? Qual a cidade? Qual estado? Mande seu recado pra gente. Sua participação é fundamental. Pra quem você tá torcendo? Quanto você acha que vai ser o jogo? Mande sua participação pra nós através do Facebook e, se possível, compartilhe também o link para que outras pessoas saibam e possam acompanhar a transmissão do futuro do futebol carioca e brasileiro. Cadu, chegando a 12 do primeiro tempo, chegando Luana Trindade. Só confirmando, entrou realmente o Leonardo, camisa 11, saiu o 8, Luiz de Oliveira, e agora entrou o Luiz de Pietro e vai sair o camisa 7, Henry. Na verdade, acabou de sair aqui, tá sentando no banco. Daqui a pouquinho o Vasco vai estar com o time reserva em campo, né? Porque entraram vários jogadores. Olha o Real News chegando, a bola chegando na área, em cima da linha, chega a zaga. Mas a arbitragem tá marcando o quê? Falta ou impedimento? Não parece marcação de impedimento, mão na bola. O árbitro viu ali no segundo poste. Seria uma boa jogada. Mas na hora de dar sequência no lance ali, o atleta do Real News colocou a mão na bola e acabou tendo a falta marcada contra a sua equipe. O Vasco vai sair pro jogo. Deu uma bobeirinha na marcação o Vasco. 2 jogadores apareceram livres. Exatamente, o Vasco deu uma bobeada ali na marcação. O Cauã tentou uma chegadinha ali, a lá Maradona, a lá Túlio Maravilha, tentou fazer um golzinho, usou a mão boba, que não pode. O árbitro em cima do lance apitou, soprou o instrumento de trabalho, marcou falta a favor da equipe do Vasco da Gama. Ô, Matheus, de repente pode ser agora com os reservas do Vasco em campo que o Real News possa aproveitar disso, até do desentrosamento e tudo mais, para tentar criar suas jogadas de perigo? Cadu, sabendo que a equipe do Vasco, por completo, o elenco inteiro é muito qualificado, tanto de reserva quanto de titulares, eu acho difícil o Real News conseguir impor o seu ritmo, porém, já criou uma oportunidade, como a gente acabou de ver, e pode tentar surpreender a equipe do Vasco, com certeza. É a tentativa do time do Real News, agora que o Vasco está com grande parte dos seus jogadores do banco de reservas. A Luana, a cada intervenção, trazia 1 ou 2 mexidas no time de São Januário. Diga, Luana. Exatamente, teve mais uma mexida. Entrou agora o Kaique Soares, camisa 14, e saiu o Fernando Pinheiro, camisa 2. Aí, portanto, a cada machadada, uma minhoca. A Luana traz sempre uma trama na equipe do Vasco. Com 14 de bola rolando, tentativa de drible do Kaique. Foi desarmado. Vai para dividida, quem pede bola no ataque era o Matheus. Perdeu, o Real News vai se mandando. Matheus faz o corte, para trás no domínio, escapuliu, sobrou, olha o chute. Pega Enzo! Pega, abraça, não solta, porque se dá rebote teria o Real News para fazer o seu gol. O momento é de crescimento do Real News, hein, Thiago Silva? A equipe do Real News chegou mais uma vez com perigo e o Enzo, o goleiro da equipe do Vasco da Gama, se atirou na bola em 2 lances, fez uma grande defesa, salvando o que seria o primeiro gol da equipe do Real News na partida. Tá que tá, o time do Vasco, hein, ganhando pelo placar de 2-0 e dando espaço no seu campo de defesa. Fatalmente o Thiago Ribeiro vai falar sobre isso com seus atletas. Olha o Matheus, fez o corte na primeira, quem aparece para aliviar na segunda foi o Davi. Aí tem posição de impedimento, o auxiliar viu, paralisou e marcou. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Você acompanhando tudo com a gente aqui no Parque Olímpico da Barra, através do nosso Facebook, do Facebook do Campeonato Carioquinha. É sempre importante tê-lo com a gente. A gente quer saber a sua opinião, dê a sua sugestão, sua crítica construtiva, seu elogio, a sua participação. É sempre muito importante pra gente. E aí, nesse momento, o goleiro
do Vasco da Gama. O Enzo vai tendo ali sua chuteira do pé direito amarrada, o cadarço estava desamarrado. Vai sair pro jogo o André. Cobrança de falta ainda no campo de defesa. Caprichou, pé canhoto, colocou na direção do ataque. Enzo Lima faz o corte. Ele vai para dividido e ganha. Se enrolou na bola, foi desarmado. Vem movimentando ainda o Vasco com Davi. Tentou o drible. Boa chegada do Real News pela esquerda. Boa movimentação, time que tem qualidade. Aí o Matheus apareceu para interceptar. Tá no campo de ataque na ponta esquerda. Tentou o drible, desarmado na boa, na bola. Aí a bola bate por último no jogador do Vasco e sai pela linha de lado. Vem se mandando pro ataque do Vasco pela ponta esquerda. Que jogada! Tentativa de drible. Aí a arbitragem tá marcando arremesso manual pro Vasco. Houve ainda um choque do Paulo Henrique. Tá se recuperando. Sendo erguido pelo adversário. E a bola volta a ser do Vasco da Gama pela esquerda. Deu na direção do ataque. Chapeuzinho no primeiro. Quarta zaga. Vai movimentando no seu campo de defesa. O lançamento é feito. A bola é longa demais. Vai ficar no tiro de meta para o time do Real News. Vasco com os reservas pode até, além de estar dando espaço lá atrás, né, Matheus? Tá deixando de criar perigo. O goleiro do Real News nesses últimos tempos aí não trabalhou tanto quanto no início do jogo. Cadu, até porque, como você falou, a equipe do Real News tem qualidade. Realmente os jogadores têm ali a qualidade. E o Vasco, apesar de ter aberto 2-0, não está dominando o jogo. A gente não vê isso. O Vasco tem chegado, mas o Real News também tem chegado. Portanto, um jogo equilibrado e uma boa equipe do Real News, inclusive. Coloca a bola no chão, tenta o toque, né? Não se desfaz da bola, não rifa a bola para o ataque de qualquer maneira. Tem aí toda a construção de um bom time, mas hoje contra o Vasco não está conseguindo fazer o seu gol. Lá vem ele para a cobrança da falta, o camiseta 14 do Real News, que é o André. Ele vai no pé canhoto. Colocou com curva na direção do ataque, a bola ficou tranquila. Enzo, goleiro vascaíno, ficou Cadu. com ela. Diga, Luana. E entrou agora o camisa 13, Guilherme Oliveira, no lugar do 4, Guilherme Alves, que tinha já entrado aí nesse primeiro tempo. São várias as trocas do time vascaíno. E tenta sua jogada pela esquerda, na movimentação que era do Luigi Pietro. É escanteio pela ponta esquerda. Você acompanhando tudo com a gente, é o Campeonato Carioquinha Taça Rio, na categoria Sub-7. Cobrança feita, cruzamento do Davi, ela bate na zaga e volta a sair para escanteio. De novo Luigi Pietro. Vai colocar de pé direito na área, com curva, no primeiro poste corta a zaga. A bola que fica com o Vasco ainda, no chutão de longe, ela subiu, foi embora, era a tentativa do Guilherme, ela foi direto pela linha de fundo. Anda 18 da primeira etapa, 2-0 pro Vascão da Gama. Cadu. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Diga, Luana Trindade. Olha, só para passar aqui todos os jogos, se der tempo. Pode ser agora. Então, hoje a gente teve aqui no Parque Olímpico Bangu 2-0 em cima do Campo Grande. 7 de abril venceu por 1-0 o Recreio. A América também venceu por 3-0 Volta Redonda. O Botafogo perdeu por 7-1 pro Atlético Carioca. E agora a gente está tendo Vasco e Real News. Depois a gente vai ter Flamengo e Maran, também com transmissão no Facebook do Campeonato Carioquinha. Então, quem estiver acompanhando a transmissão do Vasco, fica aí, não levanta, continua na sala, enfim, no quarto, no restaurante, para acompanhar também o jogo do Flamengo. Aí, a galera tem que participar, interagir, mandar seu recado. Reta final de primeiro tempo, tá 2-0 pro Vasco, escanteio é pro Real News. Corta o goleiro Enzo, tira o perigo dali. A bola que volta é ainda do Real News. No seu campo de ataque, foi desarmado. Vem se mandando o Vasco. Era a tentativa de jogada do Leonardo. Foi Luigi Pietro. Leonardo de novo, trazendo pro meio. Tomou falta. Tomou uma banda por ali. Ele tentou passar no meio de dois. Os atletas do Real News estão caídos no gramado, né? Foi um sanduíche de Leonardo, hein, Thiago? Exatamente. Leonardo dominou a bola ali pela ponta esquerda. Tentou passar por dois jogadores da equipe do Real News e foi interceptado por ali. Ficou no chão o Leonardo, jogador vascaíno. É falta frontal, é falta muito boa. E o Luigi tá ali preparado para fazer a cobrança. E o goleiro do Real News, o Pedro, ele tá montando barreira com 3 jogadores e outros 3 estão numa segunda barreira, praticamente, do lado esquerdo. Então agora tá chegando um quarto jogador na barreira e os atletas do Vasco estão livres. E tem um jogador lá em cima da linha. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Luigi Pietro. No pé direito, bateu por cima e é gol! Gol! Do Vasco! É do Vascão da Gama, galera. Luigi
Luigi Pietro, camisa 17, um mar de pessoas na frente. Ele bateu por cima da barreira, o goleiro Pedro tentou a defesa, mas não deu. Ela bateu na mão e quicou dentro do gol. A arbitragem não teve dúvida e marcou o terceiro vascaíno na cobrança de falta de Luigi Pietro. Agora tá lá, Vasco 3, Real News 0. Tantas eram as peças ali na barreira e mesmo assim o Vasco conseguiu fazer o seu terceiro gol. Fim de primeiro tempo, já estamos no intervalo. E aí, Thiago Silva, e esse primeiro tempo e esse terceiro gol? O Vasco soube aproveitar as oportunidades, né? O Vasco saiu no campo de jogo meio que na defensiva, a equipe do Real News chegou no ataque, chegou no campo ofensivo por algumas oportunidades e não conseguiu aproveitar. O Vasco conseguiu aproveitar muito bem as oportunidades que teve, e esse terceiro gol agora, o Luigi conseguiu ser inteligente no lance, né? O Pedro, goleiro da equipe do Real News, estava coberto de vários jogadores na frente, ele chutou por cima da barreira, o Pedro não tinha uma visão muito boa do lance, ele até tentou defender, mas a bola ficou dentro do gol, ficou depois da linha que divide ali o campo da marca do gol, e é o terceiro gol vascaíno que vence por mérito a equipe do Real Madrid pelo placar de 3-0. Foram 3 gols em jogadas de bola parada, 2 de escanteios e 1 de falta. Campo de jogo, Luana Trindade tem informação, tem detalhes, tem entrevistas. Alô, Luana. Cadu, tô aqui com o Antônio Pedro e também com o Henry, que fez o primeiro gol do Vasco. Primeiro, parabéns pelo seu gol, Henry. O que você tá achando do jogo agora? Tá achando o Vasco bem superior ao Real News? Sim, bom. Como é que você avalia esse primeiro tempo? Bom, assim, segundo tempo. Manter esse ritmo, né? Sim. E você, Antônio, chega pertinho aqui da tia, olhando para a câmera do tio Léo ali. O que você acha que o Real News tem que fazer para mudar esse placar? Tem que ficar mais ligado, prestar atenção no tio para meter gol. Isso aí, e então. no escanteio, marcar todo mundo para meter gol até quando você posse de bola pro Vasco. Muito bem, vamos dar aquele aperto de mão, abraço bonito, vai? Isso aí, bom segundo tempo para vocês, Cadu Macri. 2 jogadores de camisa 7, o Henry do Vasco e o Antônio Pedro do Real News. Primeiro tempo ficou de bom tamanho esse 3-0 ou ficou um placar elástico pro que os times fizeram, Matheus? Bom, o Vasco fez 3 gols de bola parada por mérito, portanto o placar foi elástico, mas o Vasco criou essas oportunidades e abriu esse placar por mérito do Thiago Ribeiro, que veio ensaiando essas jogadas de bola parada. Tá aí esses os nossos comentaristas na análise do jogo. A gente vai para um rápido intervalo. No primeiro tempo, Vasco 3, Real News 0, nesta que é a partida da terceira rodada da Taça Rio Sub-7 do Campeonato Carioquinha de 2019. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Está em constante evolução. Um grande fluxo de dados é transmitido diariamente e temos a necessidade de estar conectados em todos os lugares. Através da tecnologia, levamos informações além das fronteiras até novos horizontes, transformando a maneira de nos comunicar e conectar pessoas e negócios. A internet que você confia, a melhor operadora. Tintas Neca. Cores vivas para a sua casa. Há mais de 20 anos no mercado, as Tintas Neca têm sempre a linha perfeita para a sua necessidade. Com alto investimento em tecnologia, seus produtos não agridem o meio ambiente e nem o aplicador. Com baixíssimo odor, as Tintas Necas são ideais para ambientes fechados, facilitando a vida dos usuários. Procure sempre pelas Tintas Neca e tenha certeza de que suas paredes não serão mais as mesmas. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11.000 atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos.
E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Estamos de volta, Parque Olímpico da Barra, Arena do Tênis, para o segundo tempo de Vasco da Gama 3, Real News 0. Partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Taça Guanabara, edição da Taça Rio, edição 2019. Com os números na tela, e a gente pode aí até debater em cima dos números do que foram as estatísticas do primeiro tempo. Uma posse de bola levemente superior para o Vasco, 55-45. Número de chutes, 7-3 para o Vasco. Mas o Real News criou bastante perigo, principalmente nos seus 3 chutes que foram lá no início da primeira etapa. Escanteios, um número equilibrado, 5-3 em favor do Vasco. Faltas, até pela maior qualidade do Vasco, o Real News acabou tendo que fazer mais faltas, 5-2. E o restante todo zerado, impedimentos, cartões amarelos e cartões vermelhos. O número do placar, né, Thiago Silva, não mostra o equilíbrio que os outros números mostram, né? O Vasco foi muito eficaz, principalmente nos escanteios. Teve 5 e em 2 deles fez gols, quase jogadas muito parecidas, iguais até. Exatamente, o Vasco foi cirúrgico, né? O Vasco vinha sendo dominado pela equipe do Real News e tentou, né, de todas as formas, fazer o primeiro gol do jogo. E na primeira bola que teve, no primeiro escanteio, o Enzo cobrou com maestria e o camisa 7 da equipe do Vasco da Gama fez o primeiro gol da partida, o Henry, e fez o segundo gol de forma igual, né? Parecia um macete, né? Treinou muito bem o Thiago Ribeiro, essa equipe do Vasco da Gama, que depois do terceiro gol foi numa cobrança de falta muito bem cobrado pelo menino Luiz de Pietro, que tem talento e cabelo grande. É verdade. Deixa eu ir no campo de jogo, a Luana Trindade está com os treinadores para eles falarem o que foi esse primeiro tempo. Talvez equilibrado nas estatísticas, mas no placar geral do jogo, desequilibrado. Luana? Tem razão, Cadu. Thiago Ribeiro do Vasco, Fábio Gomes do Real News. O Cadu falou uma coisa interessante agora. Apesar do placar, do Vasco estar na frente do placar, foi um primeiro tempo muito equilibrado, né, Fábio? Realmente, a gente não pode dar bobeira para a equipe do Vasco, né? Uma equipe com muita qualidade. Então, pedir agora esse intervalo para eles terem bastante atenção, principalmente essa jogadinha de segundo pau. Tem sempre um solto. Então, pedir para a marcação ser mais firme, homem a homem. Levantar a cabeça, botar a bola no chão, tocar a bola e fazer o que eles sabem fazer, né? Jogar futebol. E você, por que decidiu ali trocar todo mundo no primeiro tempo, dar oportunidade, e depois até retornou com alguns jogadores que tinham saído? Então, a gente vem de uma maratona, bastante jogos, campo, futsal. Jogou hoje também, ganhou lá, né? Jogamos ontem na semifinal. E vem de desgaste muito grande, o jogo de ontem foi bastante complicado, teve prorrogação. Então hoje, assim, devido ao calor também, a gente procurou oportunizar todo mundo. A equipe já está classificada, é brigar pela posição, agora primeiro ou segundo. Então a gente vai oportunizar todo mundo de novo, para que eles consigam sair daqui felizes hoje. Muito bem, tá até sem voz, coitado. Obrigada, um ótimo segundo tempo para vocês. Cadu? Tá certo, Luana Trindade, aí o aperto de mão dos treinadores no campo de jogo após o trabalho de reportagens da Luana Trindade. E aí ele tocou em vários pontos importantes, né? O técnico do Vasco, Thiago Ribeiro, falando, o time já está classificado, vem numa maratona de competições, né? Muitas das vezes o time que joga o Campeonato Carioquinha joga também outros torneios pelo futsal. Há pouco o Real News veio de uma conquista para jogar essa partida. Enfim, são vários fatores que interferem na escalação, nas substituições. E tem muita gente no banco, né? Que quer sair de casa, botar o uniforme, ver o jogo e não jogar, né, Matheus? É uma chance boa. Até porque, né, Cadu, nessa idade vem família, vem os parentes, então é uma oportunidade para você, dar oportunidade para toda a criançada aí jogar. É uma boa chance, sim, e os técnicos estão fazendo isso, em especial o do Vasco, até porque o do Real News não tem peças no banco de reservas para fazer substituições. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Maran na categoria Sub-7, partida que vai ser transmitida já já. O Marcelo Pires vai no relato, os comentários do Humberto Fernandes. Esse jogo vai, inclusive, também para a TV Max, 25 e 525 no HD, na Net Rio, para você acompanhar amanhã às 8 horas da noite, também a reprise. A bola vai rolar para o segundo tempo, apitou, começou, bola rolando.
Bola rolando para Vasco e Real News. Tentou sair para o jogo. Pelo lado esquerdo, o André. Foi pro drible, acabou desarmado. Aí vem a equipe do Real News e faz o corte. A bola sai, vai embora pela linha de lado. Isso é do Real News. Bola longa. Luiz Pietro vai à luta, acaba desarmado. Bola fica ainda com o Davi. Na meia esquerda, já deu um tapa, bola longa. Enzo, ponta esquerda. Tentou seu drible. A movimentação ainda é do Vasco. Vai para a dividida. Volta a bola. Quem tenta o drible era o camiseta 16, Cauã. Bate, rebate. Enzo Gomes, que domínio, hein? Bateu ali na bola com a sola na direção do chão. Na dividida, o Real News ganha. Aí aparece ainda por último a zaga vascaína para ficar com ela, com o Matheus. Sai da meta o goleiro, que é o Enzo. Lançamento longo. A bola vai saindo pelo lado esquerdo. 3-0 pro Vascão da Gama. Você acompanhando tudo com a gente no Facebook do Campeonato Carioquinha. Arremesso manual batido. Vai tentando a equipe do Vasco. Inversão de jogada. Belo drible. Que jogada legal. O Vasco quer o quarto. Movimentando pela direita. Falta dura. Chegou firme por ali o Cristiano. O árbitro pode até, melhor até, deve dar o cartão. Deu. Cristiano pede desculpa ali pro adversário vascaíno. Passou de passagem. Aí só sobrou a falta e foi bem dura, cartão amarelo justo, né, Thiago? É, o Leonardo, rapaz, ali pela ponta direita tentava acelerar e chegou o Cristiano ali fazendo um carrinho desgovernado, fazendo uma falta dura, falta forte por ali. Leonardo ficou no chão, é falta a favor da equipe do Vasco da Gama. Quem tá preparado ali para fazer a cobrança é o Henry, camisa 7, que já fez 2 gols na partida, Cadu. É uma falta que é perigosa. São 4 jogadores do Vasco na primeira barreira e outros 2 lá atrás. E foi mais ou menos com essa estratégia que o Vasco fez o seu gol de falta, com o Luiz Pietro. Né? Acaba ficando muita gente, ali o goleiro acha que está protegido, mas ele acaba perdendo espaço para se movimentar, né, Matheus? Exatamente, Cadu. Essa interferência de jogadores na frente, olha aí, é perigosa. Bateu curtinha, ensaiada, olha o chute, pega o goleiro, olha o rebote. Pedro foi lá e ficou com ela. Cobrança ensaiada, um tapa na linha de fundo, depois um chute forte, o Pedro fez a defesa. Cadu? Sim. Vamos dar uma passada na galera, que a galera aqui tá meio desanimada, viu? Só tem 4 compartilhamentos, poucas pessoas assistindo aqui com a gente. Aí eu não aguento. Vamos dar um gás aqui, ó. Eu esperava mais da torcida do Vasco e também do pessoal do Real News. Ó, Zenaide Souza tá aqui, Lucas Almeida, Patrick Luiz, Yasmin Souza. Vamos, Luiz de Pedro, faz um gol. Fez, quer outro? Hã? Não, então, mas deve ter sido um pouco antes isso. Ah, então ele já respondeu também, o outro daqueles obedientes. A Jaqueline tá aqui. Meu filho está jogando pelo Real News. O nome dele é Lucas Leonardo, camisa 11. A Carla, meu sobrinho joga no Real News. Lucas Leonardo, ali, a família do Lucas Leonardo toda ligada. Adriana Matos. Quem mais tá aqui? O Romildo. Enfim. Vamos chegar, galera, vamos chegar mais e para isso vamos compartilhar o nosso link para que outras pessoas também possam chegar aqui na nossa transmissão. Tá aí a Luana Trindade na nossa interatividade também, trazendo a galera. Que jogada na tentativa do Lucas Leonardo. Ele deu um drible que deixou 2 para trás na hora da finalização. Ia fazer bonito para a família que tá participando, mandando recado via Facebook. Olha o replay, deixou 2 ali para trás, aí faltou pé canhoto, né? Faltou pé esquerdo, quando não confia, vai com o direito, até quando não dá mais, né, Thiago? Exatamente, faltou o pé esquerdo. Ele finalizou de bico, com o pé direito, faltou o pé esquerdo para poder fazer a finalização com mais qualidade. A realidade é que com o passar do tempo, né, vai aprimorando e até ganhando confiança. Talvez ele até consiga chutar relativamente bem com a esquerda. Só que até ele entender que ele pode chutar bem, né, aí ele prefere ir com o pé preferencial, né, Matheus? Exatamente, Cadu. O psicológico nessas horas conta também, né? Porque quando tem um pé que é muito mais forte que o outro, você tenta sempre ir com ele, até em situações que não seriam as mais recomendadas. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. 4,5 de bola rolando no segundo tempo, tá 3-0 pro Vascão da Gama. Lá vem de novo o Lucas Leonardo, tentou sua trama pelo lado esquerdo, acabou vacilando, ela saiu pela linha de lado. Sai pro jogo o Luigi. Pro Luiz Pietro, do Luiz pro Luiz. O Vasco vai, tô indo com o Davi. Lançamento longo, pode parar. Pode parar que o Enzo Gomes estava em posição de impedimento. Ele ainda deu sequência ao lance, chutou, mas nada valia.
já tem bola em favor do Real News no campo de defesa. Chegando a 5 minutos da segunda etapa, o Vasco vai vencendo o seu terceiro jogo nessa competição pela Taça Rio. O campeão da Taça Guanabara foi o Flamengo. Vai sair para o jogo o Real News na cobrança de falta. Chutão na direção do ataque. Enzo protege. A bola sai, vai direto pela linha de lado. O segundo tempo ainda tá meio morno, né, Thiago? A primeira etapa foi mais equilibrada, mais pegada, mais emocionante, dá pra dizer, né? O primeiro tempo foi mais movimentado, até porque a equipe do Real News foi pra cima, né? Tentando buscar o primeiro gol, não conseguiu. O Vasco se organizou dentro do campo de jogo e conseguiu achar os 3 gols com bolas paradas. E no segundo tempo a equipe do Vasco vai cadenciando mais a partida, administrando a boa vantagem que fez no primeiro tempo. E a equipe do Real News se arrumando também no campo de jogo nesse segundo tempo, tentando achar o primeiro golzinho, né? E depois fazer um gol depois do outro. Olha o Leonardo, Lucas Leonardo no chute. Uma defesa fantástica do goleiro Enzo. Ele voou no canto direito para deixar a mão e evitar que fizesse o gol a equipe do Real News. Que chegada! Depois da participação dos familiares, parece que o Lucas Leonardo ficou incorporado ali para jogar bem e mostrar para a família que tá valendo a pena jogar bola pela equipe do Real News. Foram 3 grandes jogadas logo depois da participação da Luana. E destacando individualmente o Lucas Leonardo, dessa vez ele parou no goleiro Enzo do time vascaíno. O Real News perde, mas não desiste, né? Não fica entrincheirado, jogando na retranca, né, Matheus? Isso que é legal. Perfeito, Cadu. A equipe do Real News procurando o gol, apesar da vantagem ser de 3-0, procurando o gol. E a grande atuação do goleiro Enzo, do Vasco, né? O grande goleiro do Vasco. Tá indo bem também. Outra boa jogada dele, evitando o gol do time adversário. Você tá curtindo tudo com a gente? É o Campeonato Carioquinha, você vai na página, tem o vídeo, você dá o play e assiste. Manda seu recado, compartilha a transmissão. É sempre muito importante tê-lo com a gente dentro da transmissão do futebol de base do Rio de Janeiro. Já lembrando que amanhã tem a final da Taça Rio, 9 da manhã, da categoria Sub-10, Vasco e Fluminense em Itaguaí. E o Vasco já foi o campeão da Taça Guanabara, se vencer, ganha o estadual. E teremos também um jogo importantíssimo no domingo que vem, é o duelo da final do Sub-6. Compromisso entre Vasco e Flamengo, e a gente vai daqui a pouquinho bater um papo com o Coutinho, camisa 10 do Vasco, e com o Bernardo, camisa 11 do Flamengo. Os dois do Sub-6 vão ganhar bola, vão ganhar chuteira, eles vão falar já com a gente para esquentar essa final do Sub-6 no domingo que vem. E Cadu, oi. Uma coincidência muito legal é que até contei essa história na semana passada. Um deles que o Marcelo escolheu como um dos destaques, né, é o Bernardo. Eu invadi a casa dele no dia que o Flamengo ia viajar, pela Band, né? No dia que o Flamengo ia viajar, aí teve, sei lá, aquela multidão de pessoas no Ninho do Urubu. Eu era uma delas ali, trabalhando. E aí invadi a casa do Bernardo, do pai dele, me receberam tão bem. Eu fiquei muito feliz quando o Marcelo me chamou hoje para dizer que ele seria um dos premiados. Muito bacana. Família muito mesmo. Humilde, muito, assim, os dois muito legais. O pai dele, então, maravilhoso. Merecem. Merecem mesmo, de fato. E a Luana Trindade está aí trazendo o seu relato, porque conheceu de perto e fora do dia a dia aqui do ambiente, transmissão, futebol de base, na vida como ela é de fato, além do esporte. Muito bacana o relato da Luana Trindade. Estamos chegando a 9 minutos de bola rolando para esse que é o segundo tempo. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Maran. A Luana Trindade já está correndo atrás das escalações para trazer para a gente na próxima transmissão. Flamengo já está escalado, já até mandei para vocês aí. O Flamengo está na pedra já. Mengão vai jogar daqui a pouquinho o time do técnico Mauro Félix. Vai saindo para o jogo o Luiz Pietro. Fez um gol já na partida. O Vasco vai pela direita. Tentativa de bola longa, corta no meio do caminho. Volta ainda pro Davi. Ele dribla mais um! Falta dura! E aí depois houve um choque entre os atletas. Falta do camiseta meia dúzia. O Carlinhos chegou ali que nem um caminhão desgovernado, sem freio. Foi uma batida de frente. Jogada firme, hein, Matheus? Eles foram para a dividida sem medo. Jogada forte, Cadu. Uma entrada forte do jogador do Real News. Mas é impressionante como mesmo nessa pouca idade dos atletas, eles já sabem como cair, né? Como se protegerem. Então vamos torcer para que não tenha sido nada muito grave com o jogador do Vasco. Tomara, né? Ele tá ali já conversando ali com o pessoal do Vasco, também com a arbitragem. Mas o Carlinhos também veio para arrepiar, né?
Uma falta dura, mais uma no time do Real News, né? Mais Thiago? uma falta dura. Chegou atrasado o jogador da equipe do Real News, ali pertinho do círculo central. Fez uma falta dura, um carrinho desgovernado, como você bem disse, Cadu. O Luigi, número 8 da equipe do Vasco da Gama, ficou no chão, tá recebendo ali um tratamento VIP, atendimento médico ali da equipe do Vasco da Gama. Vasco da Gama que tá cadenciando bem o segundo tempo, né? Tá conseguindo administrar a vantagem de 3-0 que construiu no primeiro tempo e tá mantendo 100% de aproveitamento na competição. 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, um belíssimo desempenho da equipe do Vasco da Gama e vai chegando a classificação para as quartas de final do torneio na categoria Sub-7 na Taça Rio. A falta é de longa distância, quase no meio campo, mas não há distância que separe o Fernando para essa cobrança. Tomou larga distância o camisa 2 do Vasco. São 3 atletas na barreira. O árbitro está ali posicionando a barreira de acordo com o pedido do goleiro. Cadu, Sim. lembrando que o Vasco encontrou os 3 gols em jogadas de bola parada. Foi exatamente assim. Foi desse jeito que o Vasco conseguiu fazer seus gols. Fernando, no pé direito, bateu forte, bateu alta, voa Pedro. No canto esquerdo e joga com a mão esquerda para a linha de fundo. Quase o quarto do Vasco. E o Pedro tá ali recebendo os cumprimentos dos seus companheiros. Bela batida e bela defesa também, né? Não dava para encaixar. E aí é bom que o goleiro desde cedo já tem essa noção. E é melhor jogar para o escanteio. Veio batido, a zaga fez o corte. Olha outro chute, pegou mal, a bola foi direto embora pela linha de fundo, sem perigo para o goleiro Pedro. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. O do Real News aí vai tentando sair para o jogo. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Maran, dando sequência às nossas transmissões. Marcelo Pires chega nessa jogada, ao lado dele o nosso Humberto Fernandes, a Luana Trindade e todo o nosso time. Vai se mandando pro ataque o Lucas Leonardo. Se livrou do primeiro adversário, tentou o passe de calcanhar. Se livrou, tentou o chute, bateu na zaga. O time vascaíno vai à luta com Enzo Lima. Volta pra zaga, na dividida. Vai ficando ainda com o time do Real News. A bola vai direto pra linha de lado. Arremesso manual que vai ser cobrado pelo time do Real News. Quem vai pra bola por ali é o camiseta 5, Cristiano. Estamos com 12 de bola rolando na segunda etapa, 3-0 pro Vasco. Parece, né, Matheus, que o Vasco já sentiu meio que o jogo tá vencido. Parece que estão se poupando em campo, né? O jogo perdeu em emoção e até em ânimo dos meninos em campo, né? Exatamente, a equipe do Vasco está cadenciando o jogo, mantendo ali um ritmo de jogo que o técnico Thiago Ribeiro propôs e sendo assim levando mais uma vitória. A equipe do Real News não tem um poder de reação no momento. Não está conseguindo reagir de fato. Está vivendo aí um momento de intranquilidade o time do Real News. O lançamento é feito. Quem se manda para o ataque era o Davi Zapata. Foi para dividir do Fernando, ficou sem ela. Volta para o Davi Zapata. A bola está no meio campo. Outro drible, Enzo Lima. Ele domina, já dá uma clareada. Ele tem muita qualidade esse camisa 10. Quase a bola chega. Era a tentativa do Fernando. Na dividida, volta para o Cristiano. Deu um drible no primeiro, já deu um chutão, procurando o ataque. Vai para a dividida de novo o Cristiano. Momento agora de bola brigada no meio campo. Vai à luta o Antônio Pedro. Movimentou pela direita. Chega a zaga vascaína, faz o corte. Vai pro jogo. Acho que tem muita qualidade. Olha o Enzo Lima. Ele já dá o tapa, já dá o drible. Trombou com o seu adversário. A arbitragem entendeu como um lance dividida. Acho que vai parar para ver se houve algo com o Enzo Lima. Mas ele não entendeu como falta. E você, Thiago? Não. A bola ficou disputada por ali, né? O jogador da equipe do Real News disputou a bola com o Enzo, camisa 10 da equipe do Vasco da Gama, que levou a pior. Mas falta não foi, né? O árbitro entendeu que ele resolveu parar o lance ali, parar a jogada para fazer atendimento no camisa 10 do Vasco, mas não marcou a falta a favor da equipe vascaína, não. E, Cadu, a gente está falando sobre a entrada que o jogador do Vasco recebeu já a segunda no jogo, lembrando que aqui na Arena do Tênis a gente trabalha, a gente tem ambulância, então a família pode ficar tranquila, que tem ambulância, pode ficar tranquila. É sempre importante, né? Se é algo mais sério, que necessite aí de um atendimento mais rápido, se precisar de alguma coisa, eles já vão estar sendo atendidos de forma imediata. Não parece ter sido o caso. Está se levantando por ali o Enzo Lima. Houve um choque, foi uma jogada casual, nem falta houve. A arbitragem entendeu de forma correta, parou o lance para o atendimento, mas não marcou a falta. Foi um choque casual ainda no campo de defesa da equipe vascaína. Vai dar agora a bola ao chão para o time do Real News, que era quem tinha a bola antes da paralisação. Perfeita a movimentação do árbitro. Escolheu perfeitamente o que fazer nesse lance.
Vai pra dividida. A movimentação é do André. O Vasco fica com a sobra. Já empurra longa. Pela direita, quem pede jogada era o Davi Zapata. Mas ele estava voltando da posição de impedimento. O time do Real News está jogando com a linha de defesa bem adiantada. Um pouco mais à frente já fica em condição de jogo qualquer jogador do Vasco. Porque antes do meio-campo não há impedimento. E quase na linha do meio-campo, marcação de impedimento. Um pouco mais à frente vai correr esse risco, né, Thiago? Verdade, a linha tá bem adiantada da equipe do Real News. E o Davi tava na banheira, né? Ele recebeu a bola na banheira, não ficou atento à linha de marcação e foi pego no impedimento. Aí agora chega fazendo falta por ali o camiseta 10 vascaíno, o Enzo Lima. E a gente até antes do jogo falava, né, que o Enzo Lima e também o Enzo Gomes eram os nomes para os gols e eles não fizeram ainda, né? Um foi do Luiz Pietro e os outros dois do Henry. Bem batidos os escanteios do Enzo Lima, mas gol que é bom por enquanto. Os Enzos não fizeram. Cadu? Sim. No nosso chat aqui no Facebook, o Matheus Hamid, deve ter sido o papai ou a mamãe, porque o Matheus tá doente, tá com gastroenterite, tá bem, assim, tá mal. E aí ele não vai jogar hoje. Tem uma mensagem aqui, né, ou do papai ou da mamãe, e assim, Hamid do Flamengo, hoje eu vou ficar na torcida pois estou me recuperando de um dodói. Então a gente deseja a recuperação rápida aí pro Matheus. Tá todo mundo muito preocupado. Tá certo, obrigado pela mensagem, Luana Trindade. A gente manda as melhores energias pro Matheus Hamid para ele voltar o quanto antes. Não joga hoje contra o Maran, mas nas próximas partidas, nas próximas rodadas, com certeza ele vai estar em campo. É um baita de um jogador do time do Flamengo, ao lado do Gustavo, nessa categoria sub-7. Eles mandam bem demais. Olha o Vasco, tentava o chute de pé direito por ali. A finalização não foi boa. Ela sai, vai direto pela linha de lado. Fernando ainda tentou a recuperação, mas não conseguiu. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Você pode participar com a gente, tem ali embaixo, no canto direito, hashtag Campeonato Carioquinha. É a transmissão da Sportnet através do Facebook do Campeonato Carioquinha. O Real News vai se complicando. Saindo para o jogo, o Enzo Lima tentava a roubada de bola para cima do Pedro Isaac. Aí a arbitragem está marcando falta pro Real News. Aí reclama o Enzo Lima, aquele craque incompreendido, né? Camisa 10, habilidoso, mas é um tanto quanto temperamental ali, foi reclamar com a arbitragem. Tá tudo tranquilo. Reta final, 3-0 Vasco da Gama. O placar não vai ser modificado, mas o Real News quer sua graça pelo lado direito. Tentativa de cruzamento e o entendimento da arbitragem também foi bom. O desvio foi feito pelo jogador do Vasco, habilitando o atleta adversário, né, Thiago? Exatamente, o jogador da equipe do Real News chegou soltinho ali como arroz pela ponta direita, tentava a finalização e conseguiu arrumar um escanteio. Nem todo arroz soltinho, né? Há controvérsias. A chegada do time do Vasco para fazer o corte, aí a bola acaba saindo em tiro de canto. Quem fez o corte foi o Enzo Gomes, camisa 9, mas ajudando o sistema defensivo. Sempre importante esse entendimento tático dos atletas. Enzo Lima fez o corte. A bola vai ficando ainda com o Real News. A tentativa de jogada era o Antônio Pedro. Aí tem outro impedimento. O que não teve de impedimento no primeiro tempo, o Vasco está tendo nessa segunda etapa. Matheus Domiciano, 3-0 Vasco. Parece que o placar vai ser esse aí mesmo, né? Dificilmente teremos mudanças drásticas. Perfeito, Cadu. O placar está se concretizando. A equipe do Vasco fez um jogo bem organizado. A equipe do Real News tem qualidade, porém o Vasco foi mais eficiente. 3-0. Aí tá, nesse momento, amarrando sua chuteira. O árbitro está amarrando a chuteira de um atleta da equipe do Real News. A Luana Trindade está no campo de jogo, observando tudo, trazendo todos os detalhes. Eu queria saber uma situação em relação a você, Luana. A galera na interatividade melhorou ou o torcedor do Vasco Cadu, vai perder pro Botafogo mesmo? Perdeu, mas perdeu de lavada. Perdeu muito. Foram, sei lá, apenas 6 compartilhamentos. É que a tia Luana já está aqui em ação, pegando a escalação do próximo jogo. O Maran também já chegou. Está preparando tudo para nossa próxima transmissão aqui. Flamengo e Maran, já com transmissão no Facebook do Campeonato Carioquinha. Ô, Cadu, algumas pessoas até falaram com a gente lá no chat, mas eu acho que tá todo mundo chegando da praia, tirando aquele cochilo. Aquele pós-praia, né? Aquele pós-praia dá um sono. Dá Rapaz. um cansaço. Almoça pra você ver depois da praia o que acontece. 19h30, eu quero ver a galera do Mengão na participação depois, hein? Tem Flamengo e Maran, Marcelo Pires já tá ali com a sua aguinha morna, já preparando o gogó pro relato. O nosso Humberto Fernandes também fazendo as anotações para Flamengo em campo contra o Maran, para fechar a nossa trinca de transmissões nesse sábado, da terceira rodada da Taça Rio. Chegando aí
ao tempo regulamentar aos 20. Teremos ainda 1 ou 2 minutinhos de acréscimos em virtude dos atendimentos. Uma chegadinha do Vasco pelo lado direito. Enzo Lima, na velocidade, botou na frente, jogadaça. Foi no fundo, tentou cruzamento, mas a bola já estava chegando ali no limite da linha de fundo. Mas ele mostra que ele é um diferente nesse time do Vasco. E vai tentar de novo. No pé canhoto, chutaço, pega de novo o Pedro. Tá 3-0, mas poderia estar mais. O Pedro tá pegando demais, hein, Thiago? Pedro tá fazendo grandes defesas na equipe do Real News. Se não fosse ele, o placar seria mais elástico, Cadu. Ele tá pegando tudo, até pensamento. Tentativa do Enzo Lima de bicicleta. Era o Enzo Gomes dessa vez. Foi com tudo. A bola volta ainda pro Vasco. Na dividida. Fica com o Fernando. Tentava mais uma jogadinha o Vasco pelo lado direito. O goleiro Pedro do time do Real News. Um destaque do jogo, hein, Matheus? Exatamente, Cadu. O goleiro número 22, Pedro, fazendo uma boa partida pela equipe do Real News. Tá pegando tudo, evitando um placar ainda mais elástico em favor do Vasco. Bola que tá no alto, Cristiano foi à luta, vacilou, demorou. Chega na tentativa pelo lado direito, vai terminar o jogo, apitou, terminou. Fim de papo, fim de festa, Vasco 3, Real News 0. Finalizado o placar até construído na primeira etapa, com 2 gols do Henry depois de cruzamentos de escanteio e uma cobrança de falta direta do Luiz de Pietro. O Vasco fez 3-0, ganhou com tranquilidade, fechou sua primeira fase com 3 jogos e 3 vitórias. O Real News começa a pensar na temporada 2020, na Taça Guanabara, nos outros torneios todos do Campeonato Carioquinha, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para as categorias de base. A Luana Trindade está no campo de jogo, já vai começar o seu trabalho de reportagens, pode até voltar depois com algum outro atleta do Vasco, porque eles já estão em trabalho de buscar as balas. Estou vendo aqui de cima, vai ser difícil tirar aquela molecada ali da luta pelas balas. E ela já está ali do lado do Cristiano, camisa 5 do time do Real News, um penteado todo invocado, também com o Pedro. Foi um grande destaque. A nossa transmissão aqui escolheu o Pedro como um dos grandes nomes do jogo, apesar da derrota. Daqui a pouquinho a Luana me chama, trazendo Cadu, posso as até entrevistas. começar? Isso, que aí os outros vão vindo e a gente vai acelerando o processo para a próxima transmissão também. Porque no fim de jogo é a nossa bagunça gostosa, né? Você Vamos gosta, virar né? ali. Vamos virar para a câmera do tio Léo. Pedro, você, Pedro e Cristiano, mas principalmente você. Você foi um dos destaques aqui da nossa transmissão, agarrou muito bem. O que você pode falar sobre esse jogo, que não deu pro Real News, mas foi um jogo de igual para igual, né? Fala com o tio Cadu, vai. Explica pro tio Cadu o que você acha e agradece a ele que ele escolheu você como o melhor jogador do Real News. Obrigada. E não gosta de Gato falar no comeu sua microfone, língua. não? Eu não sei. O que você achou do jogo? Explica. Finge que você é um comentarista. Eu achei jogo bom. Só isso? Achei que a gente precisava de mais posse de bola, tinha que tocar mais. Isso aí. Viu? Gostei. E você, Cristiano, o que você pode falar? O nosso passe de bola estava muito devagar. É 1, 2, tem que passar e tocar. Se não passa e toca, toma o gol. Aí fica complicado. Você acha que pecou mais no na posse de bola, é isso? Aham. É, isso aí. Então tá, obrigada, tá? Agora vamos falar com o Vasco, que tá todo mundo cheio de bala aqui. Quem vai dar uma pra tia Luana? Uma só. E pro tio Cadu aí, Cadu, pra você, de banana. Tamo com moral. Tamo com moral, caiu. Gente, olha só, vem cá. O que vocês acharam desse jogo hoje? O que vocês podem falar? Olha a câmera aqui. Olha a câmera do tio Léo, gente. Todo mundo virado pra câmera do tio Léo. Olha a câmera. O que vocês podem falar sobre esse jogo de hoje? Todo mundo com a a bola boca tá cheia. gostosa. O jogo foi muito bom. A gente teve muita atitude pra vencer. Tá olhando pra onde? Olha a câmera do tio Léo ali, ó. Não quer ficar bonito na foto, não? A gente teve muita atitude pra fazer esses gols. A gente jogou muito. A gente teve muita passe de bola. E é isso. Aê, agora como é que comemora? Vai, vamos comemorar. Boa! Comemoração pela metade, porque todo mundo quer correr pra pegar mais... Ah, não, Cadu, desculpa aí, ó. Aí. É o trem-bala da colina. É, isso aí. Vai pra cima, é o trem-bala da colina. A molecada vascaína que venceu o jogo pelo placar de 3-0. E um especial ali ficou com muita bala. Ele não conseguia nem segurar outra coisa sem ser a bala com as duas mãos.
Camiseta 13 do Vasco da Gama. O Guilherme também teve ali uma participação engraçada ali na hora da entrevista. Luana Trindade participando com eles e já vai finalizando ali o trabalho de reportagens. Daqui a pouco a gente esquenta o duelo entre Flamengo e Maran. Thiago Silva, grande jogo, vitória do Vasco, tranquila, primeiro tempo. Tudo aconteceu na primeira etapa, na segunda etapa um pouco menos, né, Thiago? O Vasco conseguiu construir o resultado na primeira etapa, né? No primeiro tempo o Vasco soube aproveitar, né? Foi cirúrgico no primeiro tempo, 3 jogadas de bola parada, 2 escanteios que parecia replay, parecia macete, né? Como a gente disse no primeiro tempo, 2 gols do Henry. E o Luigi Pietro numa cobrança de falta no finalzinho do primeiro tempo, a última jogada do primeiro tempo, o Luigi fez o terceiro gol. E no segundo tempo a equipe do Vasco, comandada pelo técnico Thiago Ribeiro, conseguiu administrar o resultado e garantir mais 3 pontos na conta, né? Na tabela de classificação do Campeonato Carioquinha Sub-7. Esse o Thiago Silva, e aí Matheus Domiciano, o Vasco mandou no jogo na primeira etapa e depois administrou, dá pra dizer isso, no segundo tempo, né? Perfeito, Cadu. A equipe do Vasco muito forte, categoria de base. Abriu 3-0 no primeiro tempo, 3 bolas paradas. Um destaque aí pro Enzo Lima, não fez gol, mas deu 2 assistências, jogou muito bem. Um jogador muito importante pro Vasco, porque todas as bolas criadas pela equipe vascaína passam pelo pé dele. E para o Luigi, o Henry, enfim, a equipe do Vasco muito bem postada pelo Thiago Ribeiro e mereceu a vitória, Cadu. Valeu, Matheus Domiciano, valeu também ao nosso Thiago Silva no campo de jogo, obrigado a Luana Trindade. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Maran e teremos surpresas, teremos novidades na abertura do próximo jogo, porque o Marcelo Pires vem com 2 ferinhas que vão decidir a Taça Rio na categoria Sub-6 no final de semana que vem, no domingo. Vasco e Flamengo, Coutinho e Bernardo do Sub-6, eles estão na nossa cabine, daqui a pouco vão bater um papo com o Marcelo Pires, falando sobre os presentes que eles já ganharam e que vão ganhar, além da final da semana que vem. Eu me despeço, deixando você na expectativa do próximo jogo, Flamengo e Maran, com transmissão, claro, aqui da Sportnet, através do Facebook do Campeonato Carioquinha. Gente, um grande abraço, um bom restinho de sábado, um bom domingo pra vocês. Até a próxima!